Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de Akame ga Kill, Imperador Gélido. Peço que deixem o like de vocês no vídeo e, caso não tenha visto, uma votação está aberta no canal sobre a próxima teoria. Tem um vídeo recente e a votação na comunidade, então caso fique interessado, por favor vote. Bom, acho que é isso por enquanto, sem mais enrolação, bora pra teoria. Akashi estaria recuperado de seus ferimentos em uma velocidade absurda, deixando todos os membros da Night Raid surpresos. Mas como já sabiam de toda a história dos Azura que Akashi contou noite passada, não ficariam confusos. Ele estaria na mesa junto com os demais, tomando um café da manhã que Susanoo preparou, ficando bem impressionado com quão bem aquela arma imperial cozinhava. Bom, ontem à noite eu bolei um plano, bem ousado e perigoso, mas se tudo correr bem, acho que posso conseguir derrubar o primeiro-ministro em alguns poucos dias. Diria Akashi, colocando a caneca em cima da mesa com uma expressão séria, assim, todos olhariam para ele. Como assim derrubar o primeiro-ministro? Você bolou um plano desse calibre em uma noite? Diria Leone meio confusa, mas não duvidando. Bom, antes eu não sabia da existência de uma arma imperial tão única quanto a da Chelsea, então eu tive uma ideia, mas é extremamente perigosa por depender de outra pessoa de dentro do governo que eu nunca sequer falei, mas algo me diz que ele vai aceitar. Akashi explicaria. E quem seria essa pessoa? Perguntaria na agenda. O filho do primeiro-ministro, Siura. Ele é um cara muito parecido com o pai, quer poder mandar no império e fazer o que quiser, e usa a autoridade do pai como guarda-chuva para isso. Mas a relação dele com o primeiro-ministro é meio complicada, porque o primeiro-ministro vê ele mais como uma ferramenta do que qualquer outra coisa, e ele tem uma arma imperial extremamente forte pelo que li nos registros. Diria Akashi. O filho do primeiro-ministro tem uma arma imperial? Não tínhamos essa informação. Diria na agenda meio surpresa. Sim, e é extremamente perigosa. Eu não sei exatamente como funciona, mas pelo que entendi, ele consegue marcar lugares e se teleportar para lá, ou teleportar outras pessoas, e é aí que meu plano começaria. Diria Akashi, contando o que tinha bolado. É uma ideia extremamente perigosa, mas caso o Siura aceite, temos uma chance real e extremamente boa de conseguir acabar com isso de uma vez por todas. Diria Mine animada. Ótimo, concordo com ela, devemos tentar, mas claro, a Chelsea tem que aceitar correr esse risco, afinal vai ficar na linha de frente. O que me diz Chelsea? Perguntaria na agenda. Eu achei uma ideia muito boa, vai ser um prazer fazer isso. Diria ela com um sorriso no rosto, abrindo a embalagem de um pirulito. Então acho que é isso, devemos voltar o mais rápido possível para a capital para evitar levantar surpresas. Diria Akashi, se levantando da mesa depois de terminar de comer. Depois disso, Akashi e Chelsea subiriam em cima da raia voadora que na agenda tinha vindo usando, se despedindo dos demais membros da Night Raid, indo em direção à capital imperial. No meio do caminho, eles passariam em uma cidade não muito grande, mas que já tinham a informação do que tinha por lá graças à base de informações da Night Raid do Império. Assim, os dois iriam atrás de um homem chamado Douma, que era um dos mais influentes e perigosos traficantes de drogas do continente, e opositor dos negócios do submundo do primeiro-ministro. Assim, Akashi devastaria todo o cartel dele sem muita dificuldade, assim, pegando ele e indo em direção à capital imperial. Era perto do anoitecer quando os três chegariam na região, deixando a montaria ir embora para não dar nenhum problema. Então, entrariam na cidade. Akashi era reconhecido, civis e soldados o cumprimentavam, além de olhar para Chelsea que estava ao seu lado e Douma que estava bem surrado, amarrado e desacordado. Com isso, eles iriam em direção ao Palácio Imperial, e sendo quem é, Akashi conseguiria se encontrar com o Imperador e o primeiro-ministro em poucos minutos. Eles e Chelsea estariam ajoelhados em frente ao Imperador com Douma começando a acordar. Meu Imperador, sei que não me foi pedido nada, mas achei que seria bom dar cabo desse homem que causa tantos problemas ao senhor. Diria Akashi. Isso foi esplêndido, comandante. Suas ações ajudaram e muito o Império. Diria Honest, muito feliz por agora ter um motivo plausível para executar Douma que ia tanto contra sua influência. Concordo plenamente. Isso vai reduzir inimagináveis problemas da capital. Não acredito que conseguiu fazer isso em apenas um dia. Você com certeza merece ser condecorado em público.
Diria o imperador, pensando em algum posto bom o suficiente, mas ao ver o primeiro-ministro tão feliz, ele acabaria confundindo um pouco. Afinal, aquela felicidade tinha outros meios, mas com isso, ele seria coagido mesmo que sem querer. Primeiro-ministro, creio que devemos dar para o comandante Kurokawa o posto de general, o senhor não concorda? Perguntaria ao imperador. Sim, acho bom. Diria o Nest, também estando mais mole, e pensando que Akashi seria uma ótima peça para manipular no futuro. Então está decidido, em alguns dias iremos fazer uma cerimônia pública para sua ascensão. Mas agora outra coisa, quem seria essa garota ao seu lado? Perguntaria ao imperador. Ah, perdão, esqueci de apresentar ela. O nome dela é Chelsea. Planejo ter ela junto ao meu esquadrão junto ao Zhang. A encontrei na cidade onde achei o Douma. Ela me ajudou e muito. Então quero que ela tenha posto no Império. Diria Akashi. É um motivo justo. Irei permitir sem problemas. Muito obrigado pelas contribuições de vocês dois. Por hora estão liberados. Diria o imperador. Assim, eles iríamos embora, deixando Douma para os guardas prenderem e lidar. Já fora do palácio, Akashi daria um suspiro. A primeira parte funcionou. Você pode ir para os alojamentos e falar que faz parte do esquadrão Kurokawa. Você vai receber o apoio que precisar. Eu preciso ir atrás do Siura para nosso plano ser completo. Diria Akashi. Perfeito, deu muito mais certo do que eu esperava. Se precisar de mim para qualquer coisa pode me chamar. Tô ansiosa para acabar com eles com minhas próprias mãos. Diria Chelsea, empolgada por tudo ter dado tão certo. Assim, eles se separariam, com Chelsea indo para os alojamentos, enquanto Akashi foi em direção a um bordel de luxo onde ouviu que Siura estava. Chegando lá, ele se depararia com um edifício bem alto e iluminado, entrando com um pouco de vergonha por ser a primeira vez num lugar desses. Ele iria em direção ao balcão, mostrando sua identificação imperial e pedindo a localização da sala VIP do Siura, e assim, iria até lá, batendo na porta. Quem é? Perguntaria Siura lá dentro. Meu nome é Akashi, preciso falar com você sobre uns assuntos importantes. Tem um minuto? Akashi diria. Mas que saco, o tal do Kurokawa lá. Pode entrar, vai, dá licença garota. Diria Siura, e assim que Akashi abre a porta, uma mulher sairia, deixando ambos sozinhos para conversar. Fala o que você quer. Diria Siura. Serei o mais direto possível. Eu planejo reinar acima desse império inteiro, e quero sua ajuda, claro que te recompensando e muito por isso. Diria Akashi, se sentando em uma poltrona ao lado. Siura teria um olhar claramente confuso com aquilo, a última coisa que ele esperava ouvir naquele momento era aquilo, e então, começaria a dar uma risada histérica. Nossa, você me pegou de surpresa, mas me fala, quem você acha que é para vir até aqui e me falar para atrair meu próprio pai? Gritaria Siura, ativando sua arma imperial, se teleportando para trás da poltrona, usando uma espada para cravar na região onde estaria o coração de Akashi, mas antes que ele pudesse ir para frente de novo, Akashi colocaria a mão no ombro dele, jogando ele de volta para onde estava sentado antes, não dando chance de reação, mas calibrando bem sua força para não quebrar o sofá. Eu imaginei que você poderia ser complicado, mas uma dica, me ataca de novo e eu te mato na mesma hora. Eu não preciso de você Siura, e sim do que pode proporcionar. Eu conseguiria me virar e muito bem se eu te matar, mas seria mais difícil. Diria Akashi, tirando a espada da poltrona e se sentando novamente. Siura estaria em silêncio, assustado pois de alguma forma Akashi teria sido mais rápido que seu teletransporte. Bom, podemos conversar agora. Akashi diria, colocando a espada em cima da mesa. Claro, me diga o que planeja. Diria Siura com leve receio e soando frio. Relaxa, ai, eu não vou te matar, falei brincando, mas eu preciso da sua ajuda para o meu plano, e se tudo der certo, eu vou virar o imperador, e como gratidão você vai se tornar o primeiro-ministro. Está mais interessado em ouvir agora? Diria Akashi. Isso faria Siura ficar interessado, se ajeitando no sofá e olhando para Akashi com um sorriso leve, ainda confuso, mas aquelas palavras teriam puxado muito a atenção dele. Por favor, diga seu plano, se eu conseguir, vou te ajudar. Diria Siura. Que ótimo, bom, escute com atenção, não gosto de repetir. Diria Akashi, começando a contar seu plano. Siura estava olhando para cima pensando. Bom, e o que você vai fazer se o Budou se envolver, ou se a SDA se interessar na eleição? Perguntaria Siura.
Eu já imaginei que eles poderiam se envolver, por isso, vai ser eu que vou pegar o primeiro-ministro, e junto de umas conexões, mesmo que os dois queiram se envolver, é quase impossível eles ganharem. Explicaria Akashi. E, até que faz sentido. Diria Siura, pensando se realmente valeria a pena fazer tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, a fome por poder consumiria sua mente, então, ele estenderia a mão. Pode contar comigo, vou te ajudar com isso, mas não ouse esquecer de me nomear primeiro-ministro depois de tudo dar certo. Diria Siura com um sorriso ambicioso no rosto. É um alívio ouvir que terei sua ajuda. Bom, nos próximos dias, vamos colocar o plano para rodar, então comece fazendo sua parte, Siura. Diria Akashi, apertando a mão dele. Claro, imperador, ou é muito cedo para te chamar assim? Diria Siura em uma leve risada. Eles passariam mais um tempo discutindo possíveis variáveis. Então, Akashi iria embora, voltando para o alojamento, se encontrando com Chelsea. E ai, só de ver sua cara já assumo que deu certo lá com ele. Diria Chelsea com um leve sorriso. Tudo ocorreu da melhor forma possível, tive que ameaçar só um pouco e ele já aceitou. A fome de poder dessa família é nojenta, mas felizmente vai dar para aproveitar esse fato. Diria Akashi, enquanto virava o corredor, mas para sua surpresa e espanto, em frente à porta de seu quarto, duas figuras estavam esperando com sangue surrado em sua frente, que assim que viu Akashi, deu um suspiro, desmaiando ali. Chelsea, sai daqui por favor. Diria Akashi com o rosto sério. Chelsea sentia uma pressão absurda no local, 3 monstros estavam ali, então, ela sairia correndo. Finalmente chegou. Diria um homem loiro, bem alto e com uma boa quantidade de músculos. Aquele era o General Budou. Pois é, demorou mais do que eu imaginava. Diria uma mulher, também alta com um porte físico bem avantajado para não falar palavras de indecência. Cabelos azuis e olhar penetrante. Aquela era a General Esdeat. Akashi andaria, ficando entre ela e Izami. Posso saber que te deu o direito de bater no meu subordinado? Diria Akashi em tom sério, mas sem ameaçar começar um combate ou algo do tipo. Não tive outra escolha, perguntei seu paradeiro. Ele foi extremamente rude. Você deveria educar melhor seus subordinados. Aquela garota pelo visto sabe como se portar. Diria Esdeat. Os dois começariam a se encarar, Akashi com certa raiva e Esdeat com curiosidade, dando corda para ver até onde Akashi iria, mas seriam interrompidos por Budou que daria uma leve tosse para chamar a atenção. Não viemos aqui para lutar, Esdeat, não comecem nenhuma confusão. Estamos aqui como sugestão do primeiro-ministro. Afinal você pelo visto vai ser promovido daqui a alguns poucos dias para o cargo de general. Diria Budou, não parecendo muito interessado em parar um combate caso começasse. Akashi não responderia, apenas pegaria Zhang no ombro, mesmo sendo a metade do tamanho dele, ou levantaria sem dificuldades. Se queriam deixar uma boa impressão, não conseguiram. Vocês dois têm sorte que eu estou de ótimo humor hoje, então vou deixar passar essa ofensa, mas deixarei bem claro. Diria Akashi, liberando um ar gélido tão forte que deixaria os dois generais impressionados com a pressão, batendo algumas portas abertas à distância e fazendo uma corrente de vento bem forte pelo local. Meus subordinados são extensões de mim, então afrontas a eles são afrontas diretas a mim. Encostem neles de novo e eu vou cortar a garganta de vocês e mandar de bandeja para a família de vocês. Diria Akashi, saindo do local. Esdeat estava pronta para partir para cima dele, já com um sorriso no rosto, mas Budou colocaria a mão no ombro dela. Ele está certo, nós passamos do limite, não comece uma luta nesse lugar. Diria o general, pensativo sobre o nível de poder que viu Akashi emanar, mudando sua aura de uma hora para outra de forma insana, não parecendo sequer a mesma pessoa. Não me diga o que fazer, Budou. Diria Esdeat, mas o fato de ter sido parada e Akashi já ter ido embora tiraria a vontade dela de lutar. Bom, creio que passei um pouco dos limites, vou me retirar, até o dia da cerimônia. Diria Esdeat, saindo do local. Então Budou também sairia depois de alguns minutos.